BTG Pactual Logística, é sobre esse fundo imobiliário que vamos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te apresentar a tese do BTG Pactual Logística, bem como irei analisar o seu portfólio de imóveis, o seu portfólio de inquilinos e, claro, também iremos analisar a estrutura de capital desse fundo imobiliário. E no final do vídeo, eu revelo por que eu acredito que esse é um dos melhores fundos imobiliários de tijolo que temos na Bolsa Brasileira, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para os principais destaques do BTG Pactual Logística. Esse é um fundo imobiliário que hoje está sendo negociado no mercado com um preço de cota no valor de R$ 103,70. Nos últimos 12 meses, apresentou um dividendo yield de 9,15% e atualmente negocia basicamente no seu valor patrimonial. Então, o preço da cota no mercado basicamente é o mesmo preço da cota patrimonial do fundo imobiliário, ou seja, ele não está sendo negociado nem com ágio, nem com deságio, está sendo negociado no seu valor justo. Em termos de liquidez diária, o fundo apresenta uma boa liquidez diária, com mais de 18 milhões de reais sendo negociados diariamente na Bolsa de Valores. Já em termos de valorização, você pode perceber que ao longo dos últimos 12 meses, é um fundo imobiliário que apresentou uma valorização de mais de 20%. Então, esses são os principais destaques de mercado do BTG Pactual Logística. Já em termos de performance histórica, você pode ver que é um fundo imobiliário que não deixa a desejar. Então, supera com folga índices inflacionários, como, por exemplo, é o caso do IMAB, e também supera com folga o próprio IFIX. Então, em termos de proteção contra inflação e valorização patrimonial ao longo do tempo, é um bom fundo imobiliário também. E veja que a performance desse fundo melhorou bastante a partir do ano de 2019, justamente quando a equipe do BTG Pactual assumiu esse fundo imobiliário e começou a realizar diversas mudanças, como, por exemplo, a venda de imóveis, o crescimento do portfólio do fundo imobiliário como um todo, e isso reduziu a vacância, aumentou os resultados e, claro, a cota do fundo imobiliário começou a andar no mercado. Em termos de dividendos, você pode ver que é um fundo imobiliário que, ao longo dos últimos anos, conseguiu aumentar a sua distribuição de dividendos de forma consistente aos seus cotistas, beleza? Então, só por esses dados você já consegue ver que é um bom fundo imobiliário. Mas, antes de investir, precisamos analisar o portfólio do fundo imobiliário, o portfólio de imóveis, o portfólio de inquilinos, a sua estrutura de capital, antes de decidir se iremos investir ou não em um determinado ativo. Por isso, vamos analisar o relatório gerencial do BTG Pactual Logística. Este é o relatório gerencial do mês de dezembro de 2025. Bom, então veja que é um fundo imobiliário hoje relevante, então um fundo imobiliário que tem um valor de mercado já superior a 5 bilhões de reais e é um fundo imobiliário com um bom número de cotistas. Você pode ver que o fundo já possui mais de 400 mil cotistas na sua base. É um fundo imobiliário que tem uma vacância muito baixa, então a vacância ali de 3,2%, e é característica desse fundo imobiliário. Desde quando o BTG assumiu o BTG Pactual Logística, você pode ver que a vacância do fundo ela foi baixa ao longo dos últimos anos. Então veja que lá em 2016, 2017, quando a gestão desse fundo era de outra gestora, se eu não me engano, da TRX, a vacância do fundo era alta, mas depois que a equipe do BTG assumiu o fundo, ali em meados, de 2019, você pode ver que é um fundo que manteve a sua vacância historicamente baixa. Então isso aqui é mérito da gestão e, claro, a gente tem que parabenizar o gestor por um trabalho como este. Em termos de imóveis, é um fundo imobiliário que também tem uma boa diversificação de imóveis, hoje possuindo em seu portfólio 34 imóveis e iremos ver mais detalhes sobre esses imóveis ao longo do relatório gerencial. Se você ainda não sabe o que o BTG Pactual Logística faz, é basicamente um fundo imobiliário que tem por objetivo a renda e ganho de capital por meio de exploração
de ativos do segmento de logística. Detalhe para o ganho de capital: esse é um fundo imobiliário que tem como estratégia realizar vendas de forma frequente e isso ajuda a compor seus resultados ao longo do tempo. Iremos conversar mais sobre isso quando analisarmos a sua estrutura de capital, a sua composição de receita. Agora que já sabemos os principais destaques e o que o BTG Pactual Logística faz, vamos então aos últimos comentários do gestor. Então, o gestor deixa claro aqui que o fundo hoje é bem diversificado, então possui 34 imóveis e tem mais de 1,4 milhões de metros de área bruta locável. Aproximadamente 92% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo, mas só que isso não é um problema. Por quê? Porque São Paulo é o principal mercado logístico do país. Bom, e aqui eu quero que você preste bem atenção nesses próximos comentários do gestor, porque isso vai ser fundamental para você entender como que esse fundo imobiliário irá manter sua distribuição de 79 centavos por cota ao longo dos próximos períodos e você verá que isso é uma estratégia que o fundo já adota há bastante tempo. Então vamos lá. Ó, no mês de dezembro, o fundo recebeu uma parcela no valor de 15 milhões de reais, que foi a última parcela da venda do ativo BTG Campinas. Além disso, essa parcela representou então um lucro, um ganho de capital de 4,3 milhões de reais, o equivalente a 8 centavos por cota. Ainda no mês de dezembro, o fundo recebeu mais 560 milhões de reais referente à venda de ativos corporativos, ou seja, imóveis corporativos que não fazem parte da estratégia do BTG Pactual Logística. Essa operação gerou um lucro de 27 milhões de reais ou 49 centavos por cota. E essa venda serve principalmente para reforçar o caixa para o exercício do ano de 2026. E aqui vamos destrinchar melhor um pouco essa venda desses ativos corporativos. Você pode estar se perguntando, pô, Anderson, como é que o fundo ele realizou uma venda de 560 milhões de reais e de ganho de capital ele só conseguiu apurar 27 milhões de reais? É um ganho de capital baixo. Bom, só que a gente não pode fazer a análise dessa forma. Por quê? É uma compra que foi oportunística. O SARI 11 era um fundo imobiliário que estava sendo negociado no mercado com desconto em relação ao seu valor patrimonial muito grande. Então, o BTG Pactual Logística foi lá, comprou o SARI 11 e, junto com os ativos logísticos, vieram também alguns imóveis corporativos. Então, o fundo fez a compra do SARI 11, manteve os ativos logísticos no portfólio e realizou a venda dos imóveis corporativos, que não fazem parte da estratégia do BTG Pactual Logística. E tudo isso foi feito em aproximadamente 30 dias. Então, apesar de o ganho de capital, entre aspas, ser pouco em relação ao valor da venda, vale destacar que toda essa operação aconteceu em mais ou menos 30 dias. Então, na minha visão, foi uma baita de uma operação realizada pelo BTG Pactual Logística e que, na minha visão, gerou valor para os cotistas e você entenderá melhor quando a gente analisar ali a demonstração de resultado do fundo imobiliário e principalmente a gente analisar a sua estrutura de capital. Então, é uma operação que, na minha visão, foi muito bem acertada, muito bem executada pela equipe do BTG. Um outro ponto interessante de se destacar é que, com as últimas movimentações, esse é um fundo imobiliário que possui ali mais de 700 milhões de reais investido em cotas de outros fundos imobiliários. E, ao longo dos próximos meses, a gestão já deixou claro que irá realizar o desinvestimento. E isso deve gerar um caixa para o fundo imobiliário no valor ali aproximado de 700 milhões de reais. E esse caixa é fundamental, principalmente para pagar obrigações previstas para o segundo trimestre de 2026. Então, muita atenção a todas essas informações aqui, porque mais à frente elas serão fundamentais para você entender como que esse fundo imobiliário irá manter a sua distribuição por cota, beleza? Além disso, o fundo informa que recebeu ali 2 milhões de reais referentes à venda do ativo Barueri e ainda deixa claro que irá continuar recebendo ali parcelas desse ativo ao longo dos próximos 4 meses. Então, o fundo, ao longo dos próximos meses, deve continuar reconhecendo ganhos de capital em função dessa venda realizada. Em termos comerciais, o fundo conseguiu locar 2 módulos no ativo BTLG Ribeirão Preto e, além disso, houve uma saída no BTLG Embu,
de uma locatária que ocupava ali quase 10 mil metros quadrados. Vale destacar que no ativo Cabreúva, o fundo, enfim, conseguiu realizar a saída ali de uma locatária inadimplente. Apesar de todas essas movimentações, a vacância do fundo hoje é muito baixa, apenas 3,2%, beleza? E o último destaque feito pelo gestor é que o fundo ele conseguiu encerrar sua 15ª emissão de cotas com a captação de mais de 450 milhões de reais e conseguiu colocar para dentro do portfólio 2 novos ativos no raio 30 de São Paulo. E os 2 ativos estão locados e os principais inquilinos são Shopee, Jamef e o grupo Pão de Açúcar. Então, muitas movimentações ao longo do mês de dezembro no BTG Pactual Logística. Enfim, chegamos então à demonstração de resultado desse fundo imobiliário e aqui bastante atenção. Você pode ver que ao longo dos últimos meses é um fundo imobiliário que tem gerado um resultado imobiliário inferior ao que ele tem distribuído aos seus cotistas. Então, por exemplo, no mês de setembro, o fundo gerou 53 centavos por cota e acabou distribuindo 79. No mês de outubro, gerou 78 centavos por cota e distribuiu 79. E agora, no mês de novembro de 2025, o fundo gerou 76 centavos por cota e distribuiu 79. Então veja que o fundo, ao longo dos últimos meses, ele tem distribuído um valor maior do que ele consegue gerar de resultado imobiliário. Só que isso deve ser preocupante para nós, investidores do BTLG, ou não? Na minha visão, não. Por quê? Primeiro, é um fundo imobiliário que carrega um resultado acumulado, ou tem como estratégia carregar resultados acumulados, justamente para manter essa distribuição de 79 centavos por cota ao longo do tempo. Sem contar que o lucro projetado com as vendas em curso está ali, calculado em 65 centavos por cota. Então, essa reserva acumulada ela deve aumentar ao longo dos próximos meses. Por quê? Veja que o fundo apresenta aqui em seu relatório gerencial a demonstração de resultado do mês de novembro de 2025. Só que a gente viu aqui no início do relatório gerencial que o fundo ele vai reconhecer ainda esses 49 centavos por cota da venda dos ativos corporativos, mais os 8 centavos por cota da venda do ativo BTLG Campinas. Então, essa reserva acumulada aqui, ela deve aumentar ao longo dos próximos meses, o que será suficiente, na minha visão, para manter essa distribuição de dividendos na casa de 79, 80 centavos por cota ao longo do ano de 2026. Então, apesar do fundo ele ter, ao longo dos últimos meses, apurado ali um resultado imobiliário inferior ao que ele tem distribuído aos seus cotistas, na minha visão, essa distribuição de 79 centavos por cota deve se manter ao longo dos próximos meses. Por quê? Porque é um fundo imobiliário que tem essa estratégia aí de carregar resultado acumulado e ainda tem 65 centavos de lucro projetados com vendas a serem reconhecidos nos seus resultados, o que será suficiente então para manter essa distribuição. Pô, Anderson, mas isso daí não é recorrente nesse fundo imobiliário. E você verá que é uma estratégia que faz parte desse fundo imobiliário, né, desde lá do primeiro semestre de 2022. Então, você pode ver que todo semestre é um fundo imobiliário que realiza desinvestimentos, realiza vendas. E essas vendas, né, ajudam a compor a distribuição de resultados do fundo imobiliário como um todo. Então, por esses motivos, eu acredito que essa distribuição de dividendos de 79 centavos por cota, ela é sustentável ao longo dos próximos períodos. Só que, para o primeiro semestre de 2026, esse fundo imobiliário muito provavelmente vai concentrar esforço em vender a sua parcela de fundos imobiliários que possui no seu portfólio, justamente para gerar caixa para cumprir com as suas obrigações financeiras que vencem no segundo trimestre de 2026. Então, no segundo trimestre de 2026, o fundo tem que pagar ali aproximadamente 614 milhões de reais referente à compra do portfólio de 13 galpões logísticos que ele realizou no passado. Então, essa estratégia de gerar lucro, né, com ganho de capital é uma estratégia que faz parte do operacional desse fundo, faz parte da sua visão de longo prazo e acredito que o fundo continuará realizando essa estratégia ao longo do tempo.
Assim, né, analisando a composição de resultado desse fundo imobiliário, é muito provável que ao longo dos próximos meses esse resultado com PI/CRI ele diminua, então ele sofra uma queda. Por quê? Porque o fundo vai realizar a venda das cotas desses fundos imobiliários e, claro, esse resultado com lucro de vendas aqui deve aumentar ao longo dos próximos períodos, em função do recebimento de mais parcelas no valor de R$ 2 milhões do ativo Barueri, além dos ganhos de capital com a venda dos imóveis corporativos. Então, fazendo toda essa análise, na minha visão, você pode ver que realmente esse resultado de 79 centavos por cota deve permanecer ao longo do ano de 2026. E em termos de estrutura de capital, é um fundo imobiliário que, apesar de ter essa obrigação grande de R$ 623 milhões, a estrutura de capital do fundo hoje praticamente está resolvida, praticamente está equalizada. Então, o fundo hoje possui uma estrutura de capital saudável e não precisará, por exemplo, emitir dívida para cobrir essas obrigações, o que é muito bom no longo prazo. Em termos de alavancagem, o que sobra para o fundo mesmo de obrigações futuras é um valor de R$ 124 milhões, que é um valor pequeno, é um valor baixo, considerando o patrimônio do BTLG como um todo, e você verá que é uma dívida barata. Então você vai ver que são CRIs que a taxa de remuneração é IPCA mais 5,92, IPCA mais 5,90, ou seja, são CRIs baratos, né? Não compensa, por exemplo, hoje o BTLG quitar essas obrigações de forma antecipada. Então, é um fundo que tem uma estrutura de capital hoje bem tranquila, né? Não preocupa os seus investidores. Então, esses são os principais pontos em relação à geração de receitas, também os principais pontos envolvendo a estrutura de capital do BTLG. Em termos de portfólio, você vai ver que 95% dos ativos são ativos do tipo logístico, o que é normal para um fundo de logística. 34% dos contratos são contratos atípicos, ou seja, são contratos de longo prazo, e 66% dos contratos são contratos de curto prazo, ou seja, são contratos típicos. E 97% desses contratos são corrigidos pelo IPCA. Em termos de distribuição geográfica, você pode ver que o estado de São Paulo representa ali 92% da área bruta locável do fundo. Isso é um problema? Não, isso não é um problema, porque a maioria desses imóveis estão no raio 30, no raio 60 da cidade de São Paulo, que é uma das principais regiões logísticas do país. E isso facilita, por exemplo, a locação desses imóveis em caso de vacância, em caso, por exemplo, de uma não renovação de contrato. Beleza? Então, apesar dessa concentração no estado de São Paulo, isso não representa um problema para o BTG Pactual Logística. Beleza? Pô, Anderson, mas dá para mitigar esse risco de concentração? Dá. Basta você também, além de investir no BTLG, incluir no seu portfólio outro fundo imobiliário de logística que tem exposição a outros estados, como por exemplo Bahia, Goiás, como por exemplo Paraná, como por exemplo ali o estado do Espírito Santo. Então você pode diluir esse risco investindo em cotas de outros fundos imobiliários. E considerando o tamanho do mercado de fundos imobiliários brasileiro, é prudente, né, você ter uma estratégia ali que envolva ali o investimento em 2, 3 fundos imobiliários diferentes de cada segmento, beleza? Então essa é uma estratégia que você pode adotar para diluir esse risco ao longo do tempo. Mas o BTLG tem, na minha visão, um dos melhores portfólios de imóveis logísticos do país, beleza? Bom, em termos de locatários por segmento, você vai ver que 45% dos inquilinos são do segmento logístico, 16% são inquilinos que atuam no segmento de alimentos e bebidas, 14% varejo e 11% e-commerce. Hoje são os segmentos de maior representatividade para o BTG Pactual Logística. E aqui eu chamo a atenção para a carteira de locatários do BTG Pactual Logística. Esse fundo imobiliário tem uma das melhores carteiras de locatários que temos na Bolsa Brasileira. Então você pode ver que grande parte desses locatários são locatários de boa qualidade de crédito, são empresas multinacionais com atuação global, como é, por exemplo, o caso da DHL, como é, por exemplo, o caso da Seva, como é, por exemplo, o caso da Unilever,
como é, por exemplo, o caso da Nestlé, como é, por exemplo, o caso da Amazon. E em termos de empresas que atuam aqui no Brasil, você tem também alguns bons destaques, Açaí, BRF, você tem, por exemplo, aí a Ambev. Então, a carteira de locatários, né, muito boa. Não tenho o que falar da carteira de locatários do BTG Pactual Logística. E veja que nenhum inquilino representa mais do que 8% das receitas do fundo. Hoje, o prazo médio de vencimento dos contratos do BTLG é de 5 anos e é importante destacar que 28% desses contratos serão revisados, né, passarão por revisional ao longo de 2026, beleza? Bom, então essa é a composição de contratos e também a carteira de inquilinos do BTG Pactual Logística. Então, é um fundo imobiliário que tem uma boa carteira de inquilinos e tem uma boa composição contratual. Já em termos de localização dos imóveis, você pode ver que boa parte do patrimônio do fundo imobiliário hoje fica no raio 30, raio 60 da cidade de São Paulo, o que é muito bom porque, como disse para vocês anteriormente, em caso de vacância, em caso, por exemplo, de uma não renovação de contrato, fica mais fácil o gestor ele conseguir novos inquilinos para o seu quadro de imóveis, porque essa região, região de raio 30, raio 60 da cidade de São Paulo, é uma região de alta demanda logística, beleza? E para fechar a análise do BTG Pactual Logística, temos que enfatizar o trabalho da gestão. Então, veja que ao longo dos últimos anos, o fundo imobiliário ele, né, vendeu alguns imóveis em regiões mais afastadas, com menos demanda logística e concentrou a sua estratégia principalmente no raio 60 e também no raio 30 da cidade de São Paulo. Então, méritos para a gestão e esses movimentos geraram bastante valor para os cotistas. E aqui também temos que enfatizar o bom trabalho na venda dos imóveis corporativos. Então, o fundo imobiliário encontrou ali uma oportunidade boa de fazer um negócio, conseguiu colocar para dentro do portfólio mais um imóvel ali em uma ótima localização do segmento logístico e ainda conseguiu gerar ganho de capital com a venda de 2 ativos do tipo corporativo. Então, é uma gestão que, né, gera bastante valor para os seus cotistas ao longo do tempo. Então, por tudo isso que falamos aqui, considerando a estrutura do BTG Pactual Logística hoje, é um dos melhores fundos imobiliários de tijolo que temos na Bolsa Brasileira. É um fundo imobiliário que tem gerado valor para os seus cotistas através da distribuição de dividendos. É um fundo imobiliário que tem um portfólio de imóveis robusto. A localização desses imóveis é de excelente qualidade. É um fundo imobiliário que tem uma carteira, que tem um portfólio de inquilinos também de altíssima qualidade. Tem uma boa diversificação em número de imóveis e também uma boa diversificação em número de inquilinos. Tem uma estrutura de capital hoje enxuta, porque, apesar das obrigações, o gestor praticamente está com a estratégia pronta, montada para cobrir essas obrigações. E, claro, o fundo adotou uma estrutura de capital, um modelo de gestão em que, na minha visão, essa distribuição de dividendos de 79 centavos por cota, ela deve continuar acontecendo ao longo do ano de 2026. E um outro ponto a se destacar é que esse fundo tem uma estratégia, sim, de gerar vendas com ganhos de capital, conforme você viu na linha do tempo em relação aos desinvestimentos que são realizados pela equipe do BTG Pactual. Vale destacar que esse é um fundo imobiliário que desde 2019 cresceu o portfólio, aumentou a distribuição de dividendos, diminuiu a vacância e, claro, a conjunção de todos esses fatores gerou bastante resultado para os cotistas ao longo do tempo. Então, considerando todos esses fatores, qualidade do portfólio de imóveis, a qualidade do portfólio de inquilinos, a diversificação de imóveis, a diversificação de inquilinos, a capacidade da gestão de gerar valor para os cotistas, a baixa vacância histórica desse fundo, o histórico de crescimento de dividendos ao longo dos últimos anos, o histórico de crescimento do próprio fundo imobiliário e a qualidade da gestão que ele tem é, na minha visão, um dos principais e um dos melhores fundos imobiliários que temos na Bolsa Brasileira. Então, por todos esses motivos, é um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. É claro, isso não é uma recomendação de compra do ativo, muito menos uma recomendação de venda, mas reflete unicamente a minha análise sobre o BTG Pactual Logística. E eu quero saber de você, você tem o BTG Pactual Logística na sua carteira ou não?
né? Deixe aí nos comentários. Pelo vídeo de hoje, era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta do trabalho realizado aqui no canal, se inscreva. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.